O fundo CDI está fazendo uma nova emissão, seria a quarta emissão do fundo. Ele é um FIINFRA, então ele é um fundo que normalmente investe em operações de infraestrutura e normalmente que são debêntures de empresas, ou seja, são dívidas, essas empresas emitem debêntures e esses fundos compram essas debêntures e monitoram os resultados dessas empresas. E como as debêntures são rendas fixas, né, são títulos de dívida, normalmente é uma estabilidade de rendimentos muito bom. O fundo CDI ele é gerido pela Sparta e a Sparta também tem outros fundos, tá, que também trabalham no segmento de FIINFRA, que no caso seria o Juro 11. E o fundo Juro 11 e o CDI 11 têm bons rendimentos, né, boas rentabilidades desde a criação. Então, inclusive, aqui a gente consegue visualizar a rentabilidade do Juro 11, tá? 120% CDI, lembrando que é isento de imposto, tá? Ele é comercializado pela Bolsa de Valores, paga um rendimento mensal e ele faz o trabalho de uma equipe profissional de escolher as melhores debêntures, tá? Mas, voltando ao que interessa, pessoal, em relação à emissão, seria a seguinte oferta, né? A oferta inicialmente de 199 milhões de reais e a administradora pode aumentar até de 25% do valor que ela gostaria de arrecadar inicialmente, né, de quase 200 milhões, então mais em torno de 50 milhões mais ou menos poderia aumentar. E o ponto principal é que o montante mínimo é de 15 milhões, totalizando 142.854 novas cotas. E o que interessa aí sim para o investidor, né, para quem já é cotista do fundo, é o preço de emissão, a taxa de distribuição e, por fim, o preço de subscrição. O preço de emissão é de 105,1. O preço, né, a taxa, na verdade, de distribuição primária seria de 1,33%, totalizando 1,40. E o preço da subscrição nada mais é a emissão mais a taxa, seria 105, perdão, R$ 105,01 mais 1,40, totalizando ali o valor de 106,41. Se a gente visualizar a cotação de mercado, vou colocar aqui na tela, acaba fazendo um pouco de sentido sim a participação, lembrando que a regrinha que eu utilizo é qual que é o dividendo do fundo, qual que é o rendimento do fundo e comparando com o desconto da subscrição em relação ao valor da cota, tá? Hoje o valor fica aproximadamente na faixa de diferença em torno de R$ 2. Então acaba valendo a pena sim a participação da subscrição, mesmo que o fundo comercialize um pouco acima do valor patrimonial, né, e a subscrição seja um pouquinho acima do valor patrimonial, acaba valendo sim a pena para o cotista, pensando, obviamente, que o cotista já tem interesse em investimento nesse ativo e ele tem duas opções, ou investir pelo mercado ou investir necessariamente pela subscrição, tá? Então, vendo essas duas possibilidades, acaba fazendo mais sentido nesse caso em específico a participação da subscrição, tá bom? E complementando aqui, pessoal, as informações, voltando ao PDF, a gente consegue ver que o período para a subscrição é do dia 9 de fevereiro até o dia 23. Lembrando que dia 23 é sexta-feira, a última sexta-feira do mês de fevereiro. E a proporção aplicada aqui é de 1,2769646469, ou seja, um fator de proporção muito alto, tá? Só para vocês entenderem, a cada uma cota que você tem direito a ter de subscrição uma cota, 27. Então, se você tivesse, por exemplo, 100 cotas do CDI e 11, você teria pelo menos 127 cotas de direito para subscrever. Ou seja, é muita coisa e caso todos os cotistas venham a subscrever, o fundo tende a dobrar de tamanho praticamente, tá? Até mais, se a intenção deles realmente for captar os 200 milhões. Outra coisa que é importante, tá? A data de liquidação é no dia 26 de fevereiro, então você pode comprar até dia 23, mas o dinheiro de liquidação vai acontecer somente na segunda-feira, no dia 26. Aqui o cronograma, tá, pessoal? Então, publicação do fato relevante, dia 1, data de identificação dos cotistas com direito, 6/2, já aconteceu. Início do período de exercício de negociação do direito de preferência da B3 do escriturador, 9/2. Encerramento do período de negociação do direito, ou seja, você está aberto sim a poder negociar até de 21/2, tanto para comprar os direitos, né, do CDI 11, quanto
você vender seus direitos caso você queira, tá? No dia 23 encerra e no dia 26 acontece a data de liquidação do direito, tá bom? Caso tenha alguma sobra ou tenha um montante que eles gostariam de aumentar, vai acontecer nas datas posteriores, do dia 28 até 19 do 3, tá bom? A partir de agora eu vou analisar um pouquinho mais aprofundado sobre o fundo em si. Então, quem gostaria de entender somente a parte da emissão pode assistir até aqui. A partir de agora a gente vai dar uma analisada sobre o fundo em si, se vale a pena ter um ativo como esse na carteira ou não, né? E para quem serviria, por exemplo, esse ativo. Vamos lá, pessoal. Essa parte do vídeo a gente vai analisar os ativos do CDI 11. Primeiramente, o fundo, né, ele é gerido pela Sparta, é um fundo FIINFRA, ou seja, ele tem um foco em investimentos na parte de infraestrutura, principalmente na questão desse fundo de debêntures, tá bom? Então, a gente vai ver todos os ativos praticamente são ativos que são de debêntures de empresas de infraestrutura. E infraestrutura a gente pode ter vários tipos de empresa bem diferentes, tá? Então, primeiramente, a gente vendo principalmente ali a evolução da cota do valor patrimonial. Então, desde a criação do fundo, que a cota patrimonial estava em torno de R$ 100 até hoje, né? Em torno ali de um ano praticamente, a cota patrimonial se valorizou. Então, isso acaba sendo muito bom. Ou seja, o fundo até agora está demonstrando um resultado interessante. Lembrando que a cota patrimonial é o valor patrimonial do fundo, ou seja, é o quanto de dinheiro que o fundo tem ali nas debêntures e nos ativos que ele está investindo. Isso sem contar, obviamente, o dividendo. O dividendo ele é pago, então o dividendo está fora do valor patrimonial. Obviamente que num mês pode aumentar o valor patrimonial, mas logo que é pago o rendimento, esse valor patrimonial volta à estaca anterior, né, no início do mês, tá bom? Então, essa evolução demonstra que o fundo ele consegue crescer além da inflação, isso é muito bacana, e ele não é como se fosse um fundo de papel, igual um fundo imobiliário, que normalmente o valor patrimonial tende, na verdade, a se estabilizar. Claro que isso aqui é uma análise muito superficial, de somente um ano, pode ser que isso não seja um acontecimento rotineiro. Pode ser que esse acontecimento não se realize de novo, tá, pessoal? Mas até agora, até o momento, é uma rentabilidade muito interessante, tá? No total aqui, né, olhando essa rentabilidade, o fundo rendeu 21,45%, né? Lembrando que essa rentabilidade é o valor da cota mais o rendimento, tá? É o valor total acumulado, e a gente consegue ver as distribuições aqui do fundo, que são muito boas, tá bom? Aqui, olhando na rentabilidade, a gente consegue verificar quais são os segmentos que mais interferem aqui no resultado do fundo, que é basicamente o CDI. E lembrando que com a queda do CDI, naturalmente o rendimento desses fundos tendem a cair também, porque eles se apoiam muito na rentabilidade do CDI, tá? Mas não quer dizer que o fundo vai deixar de ficar atrativo. Partindo para o outro ponto de alocação, tá, pessoal? Como é um fundo muito novo, né, um fundo que tem um histórico muito recente, tem um ano somente, ele tem um histórico que tem muita movimentação. Se a gente pegar, por exemplo, em fevereiro, a maior parte do fundo ele estava investindo em poucos investimentos e a maior parte no caixa, por exemplo, como vocês podem ver aqui. E aí, conforme foi evoluindo, o caixa cada vez foi ficando menor, o caixa representando cada vez um pouco menos do patrimônio. Hoje ainda representa um certo nível um pouco mais elevado, em torno de 9%, mas ainda assim já está bastante mais diluído, né? A gente vê que antes tinha poucas posições, hoje a gente consegue verificar que a maior parte aqui do fundo tem um percentual muitas vezes pequeno, tá? Os emissores também, vale a pena a gente dar uma olhadinha, caso vocês queiram. Inclusive, vou deixar esse link, tá, dessa apresentação para você que quer se aprofundar nessa análise. Então, só clicar nesse link abaixo que eu vou deixar no comentário fixado. E o histórico, novamente aqui, em relação aos segmentos, né? Então, aquela análise que eu falei para vocês, que tem grande parte era em caixa e hoje já diversifica em vários segmentos importantes. E o rating também é muito bom, porque é AAA, né? Então a maior parte dos ativos tem uma qualidade muito alta e segurança muito alta, nas debêntures eu falo. Olhando o relatório mensal de janeiro aqui do CDI e 11, a gente consegue visualizar o rendimento que ele paga, junto com a proporção, né, do CDI. Então ele é um fundo que normalmente pelo menos paga 100% do CDI, lembrando que é isento de imposto, tá?
os FII infras, tanto na cota quanto no rendimento. Se você tiver algum lucro na cota do FII infra, você não paga o imposto caso você venda com lucro essa operação, tá? Isso é muito bom, acaba sendo muito benéfico para quem quer uma valorização mais rápida ali e se preocupa também no pagamento de imposto por meio de DARF. Aqui a gente vê a composição da carteira do fundo em janeiro. O PL ele é um pouquinho diferente, né, do que a gente viu já ali na apresentação, então é algo que fica um pouco confuso, né, infelizmente, na própria gestão, tá? Mas eu vou me apoiar principalmente agora aqui no relatório gerencial mensal do fundo, que informa que o PL maior, né, investido seria na TIM, 4,4% do patrimônio, que é uma posição pequena, sinceramente, isso vale muito a pena afirmar, tá? E tem uma diversificação interessante em várias empresas que naturalmente tem um rating muito alto, tá? Os menores rates seriam aqui o BB+, né? A Casan de saneamento, que mais? Né? O óleo e gás Enalta, BBB, que é um ótimo ativo até para investimento, necessariamente, né? Então são ativos muito bons, escolhas muito interessantes. Para quem procura um rendimento mensal, né, com debêntures, explorando a parte de FIINFRAs, isento de imposto de renda, é um fundo, com certeza, que eu colocarei ali como opção para investimento, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Aqui a gente só está analisando o patrimônio do fundo e para quem já está procurando uma oportunidade no mercado de FIINFRA, pode ser uma alternativa que seja interessante. Lógico que quem vai decidir se vai investir ou não é você, investidor, tá bom? Aqui eu só demonstro alguns resultados, aqui eu demonstro também os percentuais do patrimônio, as debêntures que o fundo aplica, e a maior parte deles tem um rating muito bom. O que é um rating muito bom? Um rating alto, né? AAA, no caso seria uma debênture com um risco pequeno, ou tem muitas garantias caso haja algum problema ali da empresa especificamente, tá bom? E, naturalmente, o PL do fundo ele é bastante diluído entre várias debêntures. Então, com o aumento do capital, pode ser que o fundo continue fazendo uma boa gestão até agora. E por que eu falo uma boa gestão? É porque o fundo consegue entregar o que ele promete, tá? Uma rentabilidade acima do CDI, com realmente um avanço muito grande, na verdade, atualmente nesse primeiro ano da gestão, teve um resultado muito acima do que eles gostariam, inclusive, então acho muito interessante o fundo e com certeza se vocês quiserem que eu acompanhe esse fundo para vocês terem mais informações, só deixar aqui embaixo o comentário, com certeza eu vou acompanhar. Pessoal, então, nessa segunda parte do vídeo eu acabo por aqui. Realmente o CDI I11 é um fundo que teve um bom desempenho desde a criação. Claro que é uma análise mais superficial, eu não sou um analista, isso não é uma recomendação de investimentos, mas caso você queira vídeos parecidos com esse, analisando FIINFRAs e até mesmo explicando a diferença de FIINFRAs para fundos imobiliários também, fique à vontade, só colocar seu comentário aqui e eu fico por aqui por hoje. Pessoal, até a próxima e até mais.